Você pode estar destruindo o que ama, achando que está protegendo. E o mais perigoso? Você chama isso de cuidado. Porque o medo nunca pede para destruir. Ele pede para proteger. Mas no caminho, ele te obriga a destruir exatamente aquilo que você estava tentando salvar. E talvez essa seja a parte mais desconfortável da história. Não é sobre vilania. Não é sobre poder. É sobre aquela voz interna que você conhece bem. A que diz que só está tentando proteger. Que só está sendo cuidadoso. Que só está evitando o que já doeu antes. Foi assim que Darth Vader nasceu. E se Darth Vader nunca tivesse caído pelo ódio, mas pelo medo? E se o lado sombrio não começasse com raiva, mas com amor? Anakin Skywalker não odiava o suficiente para cair. Ele temia o suficiente. Temia perder. Temia falhar. Temia reviver a impotência de assistir alguém desaparecer, sem poder fazer nada. E quando você já carregou esse tipo de perda, aquela que não avisa, que não dá chance de reação, que simplesmente acontece enquanto você está presente, e absolutamente impotente, qualquer nova possibilidade de perda deixa de parecer risco, e começa a parecer sentença. E quando o medo vira bússola, o controle parece virtude. Você começa protegendo, depois monitorando, depois decidindo pelo outro, sempre pelo bem do outro. Até que um dia percebe. Já não é amor. É a ansiedade tentando comandar o mundo. E o problema não é perceber isso. O problema é que quando você percebe, já está tão dentro do padrão que recuar parece mais perigoso do que continuar. Porque soltar o controle significa aceitar a incerteza. E a incerteza é exatamente o que você passou anos tentando eliminar. Então você não solta. Você aperta mais. E se o império não nasceu da ambição, mas da tentativa desesperada de nunca mais se sentir impotente? Porque quando alguém chamado de o escolhido descobre que não pode controlar a morte, a dissonância é insuportável. Não é fraqueza. É o colapso de uma identidade inteira construída sobre a crença de que poder suficiente pode evitar qualquer perda. Então ele busca mais poder, mais garantias, mais domínio. Não por crueldade, por desespero. Existe uma diferença enorme entre alguém que destrói porque quer e alguém que destrói porque acredita que destruir é a única forma de manter o que resta. Vader era o segundo. E talvez você reconheça esse lugar melhor do que gostaria de admitir. Mas o medo nunca se satisfaz. Ele só muda de forma. Primeiro é o medo de perder alguém. Depois o medo de perder o controle. Depois o medo de perder a si mesmo. E por último, o medo de encarar quem você se tornou. Tentando evitar tudo isso. Porque chega um momento em que olhar para o próprio reflexo exige uma coragem maior do que qualquer batalha externa. E é mais fácil continuar em movimento. Continuar controlando. Continuar construindo estruturas de proteção que, de fora, parecem força, mas por dentro são o único jeito que você encontrou de não desmoronar. E se a armadura não fosse símbolo de força, mas anestesia? Se a máscara não escondesse um vilão, mas alguém apavorado de amar de novo? Apavorado de reviver o abandono. Apavorado de sentir que amar alguém é assinar um contrato com a dor futura. Apavorado de admitir que não existe poder suficiente para tornar o mundo seguro o bastante para que ele possa, finalmente, baixar a guarda. Quantas vezes você chamou de cuidado? O que era apenas medo? Quantas vezes tentou controlar tudo? Porque a incerteza parecia insuportável. Quantas vezes você sufocou alguém que amava, sem perceber que o que estava sufocando era a única coisa que poderia te salvar? Existe uma linha invisível. De um lado, o amor que confia. Do outro, o controle que vigia. Você não vê quando cruza. Não existe um momento dramático, uma escolha clara, uma virada óbvia. Existe uma sequência de decisões pequenas,
todas razoáveis, todas justificadas, todas movidas por medo vestido de amor, que vão estreitando o espaço do outro lentamente, imperceptivelmente, até que não sobre lugar para ninguém respirar. Anakin cruzou essa linha acreditando que era amor. E talvez seja isso mais perturbador. Não houve um momento em que ele escolheu ser vilão. Houve pequenas decisões. Todas movidas por medo. Vestidas de amor. Até que destruir pareceu inevitável. O medo cobra juros. Você entrega um pedaço seu para silenciá-lo. Ele aceita. Mas depois quer mais. Mais controle. Mais força. Mais isolamento. Até que você olha ao redor e percebe que a única coisa que ainda existe é a estrutura que você construiu para se proteger, não as pessoas, não as conexões, não o amor que tentou preservar com tanto custo. Só a armadura. Só a respiração mecânica. Só o eco de algo que um dia foi humano. E aqui está o clímax que a maioria das leituras dessa história não enxerga. E se o verdadeiro retorno de Vader não foi quando ele ganhou o poder, mas quando finalmente deixou de controlar, quando aceitou a vulnerabilidade, que passou a vida inteira tentando exterminar, quando percebeu que o controle nunca trouxe segurança, trouxe isolamento, trouxe silêncio, trouxe uma existência que funcionava, mas não vivia. Talvez o maior erro não tenha sido cair para o lado sombrio. Talvez tenha sido acreditar que medo é prova de amor. Porque amor confia. Medo vigia. Amor aceita incerteza. Medo constrói impérios. Amor suporta a vulnerabilidade de não ter garantias. Medo passa a vida inteira erguendo estruturas, sacrificando relações, destruindo o que importa, só para nunca ter que sentar com a possibilidade de que algo pode escapar. E quando você escolhe o medo como bússola, você começa a destruir exatamente aquilo que queria salvar. Não por maldade. Por pânico. Por aquela parte de você que acredita que se prever tudo, se controlar tudo, se nunca mais baixar a guarda, nada vai doer. Mas dói. Sempre dói. E quanto mais você tenta evitar a dor antes dela chegar, mais ela molda cada escolha, cada relação, cada pessoa que você afasta tentando segurar. Então a pergunta não é por que ele virou Darth Vader. A pergunta é: e se o seu maior erro não tiver sido o que você fez por raiva, mas o que você fez por medo? Aqui, personagens não são protagonistas. São espelhos. E a história é só o cenário.